Terminada a exposição feita por Beremiz sobre os problemas propostos pelo sábio libanês, o sultão, depois de conferenciar em voz baixa com os dois de seus conselheiros, assim falou: Pelos cálculos que tu fizeste, o prêmio que te prometi, você quer um dinheiro, um palácio em Bagdá ou trabalhar em minha corte? É generoso, eu não quero dinheiro, não quero fortuna. A única coisa que eu quero é casar com a filha do Sheik, a bela Teresa. O inesperado pedido formulado pelo calculista causou indivisível assombro. Percebi pelos rápidos comentários que pude ouvir que todos os muçulmanos que ali se achavam não tinham mais dúvida alguma sobre o estado de demência de Beremiz. Meu Deus! Ao ouvir o pedido de Beremiz, o califa franziu a testa e ficou muito sério. Chamou para o seu lado o Sheik Yazid e ambos conversaram sigilosamente durante alguns instantes. Estaria o Sheik de acordo com o inesperado noivado de sua filha? Decorrido alguns instantes, o califa assim falou: Não farei nenhuma oposição ao teu pedido de casamento, só quero que você resolva um problema para mim antes. Para saber o que eu preciso fazer desse cálculo. O problema, na sua expressão mais simples, é o seguinte: tenho 5 lindas escravas, comprei-as há pouco tempo de um príncipe mongol. Dessas 5 encantadoras meninas, 2 têm os olhos negros e as 3 restantes têm os olhos azuis. As 2 escravas de olhos negros, quando interrogadas, dizem sempre a verdade. As escravas de olhos azuis, ao contrário, são mentirosas, isto é, nunca dizem a verdade. Poderás interrogar 3 das 5 escravas, não sendo permitido fazer mais de uma pergunta à mesma jovem. O calculista aproximou-se da primeira escrava, que se achava no extremo da fila direita, e perguntou-lhe com voz firme e pausada: Que cor são seus olhos? A escrava que fala minha língua. Ok. Beremiz voltou-se para a segunda escrava e a interrogou-se. O que a primeira escrava disse? As palavras delas foram: meus olhos são azuis. A segunda escrava estaria dito a verdade ou estaria mentindo? E a primeira, quem poderia confiar em suas palavras? A terceira escrava foi interpretada a seguir: Qual a cor dos olhos das 2 primeiras escravas? A primeira tem os olhos negros e a segunda tem os olhos azuis. O certo é que Beremiz, depois de meditar alguns minutos, aproximou-se tranquilo do trono e declarou: Resolvi o problema. A primeira escrava tem olhos negros, a segunda tem olhos azuis, a terceira escrava tem olhos negros e as 2 últimas escravas têm olhos azuis. Erguidos os véis e retirados os pesados arcos, as jovens apareceram sorridentes. O inteligente Beremiz havia falado com precisão admirável a cor de todas elas. Interrogado desse modo pelo generoso monarca, o homem que calculava assim falou: Ao formular a primeira pergunta, qual a cor dos seus olhos, eu sabia que a resposta da escrava seria fatalmente a seguinte: os meus olhos são negros. Com efeito, se ela tivesse os olhos negros, diria a verdade. Isto afirmaria: os meus olhos são negros. Se tivesse olhos azuis, mentiria. E assim, ao responder, diria também: os meus olhos são negros. Logo, eu afirmo que a resposta da primeira escrava era única, forçada e bem determinada: os meus olhos são negros. A escrava, respondendo em dialeto desconhecido, auxiliou-me de modo prodigioso. Realmente, alegando não ter entendido o arrevesado no idioma chinês, interroguei a segunda escrava: qual foi a resposta da primeira companheira? Qual a resposta que sua primeira companheira acabou de dizer? Disse-me a segunda escrava: as palavras foram: meus olhos são azuis. Tal resposta havia demonstrado que a segunda mentia, pois essa não podia ter sido de forma alguma a resposta da primeira jovem. Ora, se a segunda mentia, era evidente que tinha olhos azuis. Que conclusão pude tirar, então, da terceira resposta? Muito simples. A terceira escrava não mentiria, pois confirmaram que a segunda tinha olhos azuis. Se a terceira não mentia, os seus olhos eram negros, as suas palavras eram a minha expressão de verdade. Isto é, a primeira escrava tinha também os olhos negros. Foi fácil concluir que as 2 últimas escravas, por exclusão, tinham olhos azuis. Posso asseverar que nesse problema, embora não apareçam fórmulas, equações ou símbolos algébricos, a solução para ser certa e
perfeita deve ser obtida por meio de um raciocínio puramente matemático. Em matemática, falho. Eu quero ver uma coisa. Deixa eu ver se ele cai. Comprei-as há poucos meses. De um príncipe mongol. Desses.